Saudações a todos e todos irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres e felizes de mais uma vez estarmos aqui a ministrar e a falar um pouco da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos orienta e que nos faz ir adiante. É a palavra do Senhor que nos mantém de pé. É a palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. E para nós é uma honra estar aqui neste dia para glorificar o seu nome mediante a sua palavra. Nós glorificamos ao Senhor pelo grupo, pelo departamento de círculo de oração, pelas nossas irmãs, pelas servas do Senhor que nos antecederam mediante este estudo que estamos trazendo para a minha e para a sua vida. Que os teus ouvidos estejam atentos, que o teu coração esteja aberto a receber algo da parte de Deus nos decorrer desses dias. Creio que o Senhor já falou o seu coração. Creio que assim como nós estamos sendo moldados pela palavra, pelo ensinamento da palavra, o Senhor tem te alcançado. Estamos diante de um estudo que fala sobre os tesouros escondidos em vasos de barro. Glória a Deus! E quando nos veio a essa missão de estar aqui, falando um pouquinho sobre este tema, sobre tesouros escondidos em vasos de barro, me lembrei sobre a palavra que está no livro de Jeremias, quando o Senhor leva a ele uma visão sobre o oleiro ali trabalhando no vaso. E nós lembramos que o nosso oleiro é o Senhor, que tem nos moldado todos os dias e nos faz vaso, instrumento em suas mãos. Vaso esse que é frágil, que é fraco muitas vezes, mas quando nós estamos na mão dele, nós somos moldados, nós nos refazemos de novo, e ele faz do vaso a maneira que ele quiser, do jeito que ele quer. Mas o que mais me chamou a atenção nesse tema é que nós temos um tesouro escondido dentro desse vaso. E glória a Deus por isso, porque muitas das vezes nós vemos um vaso ali distante, um vaso aparentemente não tem nada dentro, mas o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor que não tem fim, colocou em nós, depositou dentro de nós tesouros esses escondidos. Aqui, a minha retaguarda, existe 2 vasos aqui, e talvez esses vasos não estariam tão bonitos e tão belos se não tivesse esse arranjo, essas flores. E nós somos assim perante o Senhor, vasos muitas das vezes simples e frágeis, mas para o Senhor dentro de nós há tesouros valiosíssimos. Glória a Deus por essa palavra. Eu fiquei, irmãos, de tratar a respeito da liberdade cristã. Glória a Deus. Um tesouro sem preço. Nós somos e nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Toda arma, toda maldição, tudo aquilo que nos prendia, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, pela crucificação de Jesus, pelo seu sacrifício, pelo novo e vivo caminho. Nós fomos libertos, nós fomos sarados, nós fomos curados. E hoje nós vamos falar a respeito da libertação, da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia! Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Irmãos, a liberdade cristã que nós encontramos em Deus, e esse é o tema de hoje, falar que em nós há este tesouro escondido. E para sermos um vaso em destaque, não precisamos ser um vaso que precisa ser de ouro, porque o ouro muitas das vezes ele fica em destaque e a glória é dele, mas a glória tem que ser do Senhor. A prata, com o tempo, ela é ofuscada. O vaso de madeira, muitas das vezes, o enfeite de madeira, muitas das vezes, o fogo pode queimar, ele pode quebrar. Mas o vaso de barro não. Nós somos vaso de barros. E a excelência do poder de Deus é manifestada em nós. Glória a Deus. E esse tesouro que eu digo hoje é o tesouro sem preço. Nós vamos decorrer no livro de Gálatas, irmãos. E o livro de Gálatas, a mensagem principal, o tema principal do livro de Gálatas é sobre a liberdade cristã. A liberdade que nos foi dada em Jesus Cristo. O livro de Gálatas tem 6 capítulos. E eu creio que em 30 minutos você consegue ler esse livro que é preciosíssimo para a sua vida cristã, para uma vida em Deus. E o livro de Gálatas, ele tem esse principal tema. E no capítulo de número 5, no verso de número 1, diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia! Paulo, no decorrer desta carta aos Gálatas, ao povo que estava lhes sendo ensinado, aprendendo ainda no início da caminhada cristã, o povo ainda estava muito confuso. Os irmãos ainda, os apóstolos, estavam muito confusos acerca da liberdade cristã, acerca dos usos, dos costumes, acerca de diversos temas, diversas coisas a discutir. E Paulo, nessa carta a Gálatas, ele vai falar sobre a liberdade cristã, irmãos, sobre o jugo da servidão. Quando ele fala sobre isso no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre a questão de Pedro, falar sobre o jugo do passado. No Antigo Testamento, nós vimos diversas vezes o Senhor tratando com o seu povo acerca de leis, acerca de mandamentos, de cumprir. E a lei do Antigo Testamento, ela tornou-se, irmãos, de uma forma que era impossível de se fazer. Diversas vezes nós vemos o povo de Deus sendo julgado e sendo colocado na parede conforme aquelas doutrinas, conforme a lei. Jesus, ele veio nesse tempo para trazer-nos a esperança de uma nova vida e de um novo tempo, uma vida de liberdade, uma vida de graça e de perdão. Nós vemos que a ação da lei não surtiu efeito na natureza pecaminosa do homem. Não havia um só justo que pudesse ficar de pé diante da lei de Deus. Uma lei que veio como um professor rude para tentar colocar o homem como um freio, para amparar o homem, mas acabou que a lei se tornou uma maldição para o homem. Só que veio Jesus. Jesus foi o plano perfeito de salvação. Não só um plano de salvação para gerar uma vida em abundância, uma vida eterna com Ele, mas Jesus veio para nos trazer a liberdade de sabermos que, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício perfeito, nós fomos libertos de toda a maldição do pecado,
de todo jugo do pecado, de toda condenação que nós mesmos trazemos para nós mesmos, irmãos. Diversas vezes nos deparamos com o pecado que é em nós, diversas vezes nós nos deparamos com usos e costumes. Eu quero falar também sobre isso neste dia, que outrora, algum tempo atrás, nós fomos julgados muito, ainda mais a nossa denominação Assembleia de Deus. Conforme o tempo nós fomos mudando muito, a nossa cabeça foi se abrindo a usos e costume, porque com o tempo nós fomos entendendo aos poucos que Jesus, Ele veio com o propósito de trazer amor, de trazer salvação, de trazer libertação. E nós entendemos que todos os usos e costumes e algumas coisas nos fomos perdendo muitas pessoas, excluindo muitas pessoas. Só que o Evangelho de Jesus é inclusão, o Evangelho de Jesus é amor, é estar perto. E eu não estou falando uma liberdade sem lei, uma liberdade que é uma libertinagem, que fere os princípios éticos, que violam os parâmetros morais e sociais. Não as leis morais, que as leis morais são quebradas, que perde o temor, que perde o respeito, os princípios, mas que vive como um carro sem freio, um cavalo desgovernado. Não, eu quero trazer para vocês a lei que torna o homem salvo. A lei que a lei é de Cristo. Jesus veio para cumprir a lei e Ele cumpriu toda a lei. A maldição que era para o homem, Cristo levou sobre si toda a maldição, todo o pecado, todo o jugo, e nos levou a essa salvação. A lei tornava o homem escravo de dogmas e de rituais, escravo do próprio pecado. E o que significa essa liberdade, irmã Raíssa? Essa liberdade não é uma licença para a gente pecar, não é uma licença para governarmos a si mesmo, mas é uma liberdade de que eu entenda que hoje a minha roupa, o meu jeito de ser, os rituais, os meus dogmas, tudo isso foi quebrado. Hoje o sangue de Jesus me liberta do pecado. É eu entender que eu não sou mais escravo do pecado. É eu entender que eu não sou mais escravo de mim mesmo, mas que Cristo me libertou e que eu sou governado por Cristo Jesus. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. O importante, irmãos, é entendermos que o pecado não pode fazer domínio de nós mesmos. E se um dia estivermos diante do pecado, diante da culpa, diante da condenação, diante daquilo que me afasta de Cristo, lembrarmos que a maldição foi quebrada, que o jugo foi quebrado e que o sangue de Jesus te traz de volta, que o sangue de Jesus te traz de volta numa nova aliança e na aliança perfeita. Nós vemos muitas pessoas que estavam distante de Cristo, distante da comunhão do Senhor, por tantas coisas que o homem colocou, que o homem impôs, para, olha, você precisa fazer isso, você precisa estar nesse quadradinho, você precisa fazer conforme isso tem que ser certinho, desse jeito, para que você esteja em comunhão. Nós entendemos, irmãos, que nós temos que ter o temor, que nós temos que ter o respeito, que nós temos que ter reverência à casa do Senhor, reverência à palavra de Deus, reverência à Santa Trindade, reverência ao Senhor, mas que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você que está ao alcance da minha voz, talvez esteja essa palavra direcionada a você que se afastou de Deus, você que se afastou da comunhão da igreja, você que se afastou da comunhão da oração, da intimidade com Deus, por um pecado, por um erro, ou por
por alguma coisa que o homem pôs para que você estivesse longe, excluído, saiba que essa palavra é para você e que é para mim, que Jesus uma vez nos amou de uma forma tão grande que me incluiu e incluiu você num plano de perdão e de salvação. Não deixe que os costumes, que as coisas que o homem põe nessa vida, na doutrina cristã, venha deixar você longe de Cristo. Mas que você possa, neste dia, saber que os teus pecados, que os teus erros foram lançados na cruz do Calvário. E Raíssa, fica por aí? Não! Nós temos que andar conforme a vontade do Senhor. Hoje não andamos mais na lei, mas andamos debaixo do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E o que isso significa? Que eu tenho que andar errado? Que eu tenho que andar igual um trem desgovernado? Que eu tenho que andar igual a minha vontade? Não! Cristo tem que viver dentro de nós. E quando Cristo vive dentro de nós, e quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós andamos conforme a sua vontade. E qual é a sua vontade? A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Essa é a liberdade cristã que Cristo nos oferece, é andar conforme a sua vontade. E a vontade de Deus, irmãos, a gente só entende e só compreende ela quando nós temos relacionamento com Ele. É algo muito individual. Às vezes o que para mim me afasta de Cristo, para você não. E às vezes para o que você te afasta de Cristo, às vezes para mim não. É entender que o Senhor requer de nós intimidade. É igual para uma mãe para um filho. Uma mãe sabe quando o filho está triste, a mãe sabe quando o filho está bem, quando o filho não está. É esse laço de intimidade que nós temos que ter com o Senhor. É saber o que para Ele nos faz bem, o que para Ele faz bem para o próximo, o que para Ele faz bem para andarmos com o Senhor. E aonde está a fonte da liberdade? Como disse aqui, a fonte da liberdade é Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita assim comigo: eu sou livre. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se, pois, esse pois é: Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou de todo jugo da circuncisão. Aqui em Gálatas, nos primeiros capítulos, vai discorrer sobre esse tema, que Pedro estava preocupado com a circuncisão. Alguns apóstolos estavam preocupados com comer ou não comer carne de porco, ou talvez com guardar o sábado. Aí Paulo vem trazendo essa palavra de libertação, de salvação. Meus irmãos, Cristo vos libertou e nós estamos livres de todo o jugo da servidão. Nós não somos mais servo do pecado, da servidão que nos aprisiona, mas nós estamos livres pelo sangue de Jesus. Jesus nos resgatou de toda a maldição da lei. Resgatar, redimir, libertar e nos assegurar de toda a libertação. Mas, irmã Raíssa, eu ainda estou preso. Muita gente se afasta de Deus por conta de alguns vícios, por conta de algumas coisas que levaram ainda do mundo. As pessoas às vezes aceitam a Jesus, querem vir à igreja, querem servir a Cristo,
mas às vezes o cigarro lhe impede de estar aqui, a bebida impede de estar aqui, os costumes mundanos que outrora fazia impede de estar em comunhão com a igreja, impede de estar em comunhão com Cristo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está ao alcance da minha voz, é que continue buscando o Senhor, continue vindo aos cultos, continue vindo aqui, porque sabe qual é o segredo? O segredo está aqui, ó, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai te libertar. A palavra do Senhor é transformadora. A palavra do Senhor transforma o pecado em um homem liberto, em um homem salvo por Cristo, em um homem curado, resgatado. Oh, glória a Deus! Que plano perfeito é esse que Jesus preparou para nós? Um plano de salvação, um plano de graça. Ele nos libertou. Bata no peito e diga: eu sou livre. Eu sou livre. O sangue de Jesus me fez livre de todo pecado. Então diga para o seu vício, diga para aquilo que te afasta de Deus: olha, eu sou livre, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Às vezes tantas coisas te prendem, às vezes as algemas do pecado te prendem, mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, eu, como profetisa do Senhor, como boca profética de Deus nessa terra, eu quero profetizar na tua vida libertação da parte de Deus. Seja livre e seja liberto pelo sangue de Jesus. E como Cristo nos fez isso? Em 2 Coríntios 5:21, diz que Ele tornou a maldição em bênção. E qual é essa bênção? Como eu estou dizendo aqui, é a bênção da salvação. E por que Cristo fez isso? Lá em Gálatas, capítulo de número 3, como eu orientei aos irmãos, leia o livro de Gálatas. Ele é riquíssimo em nos auxiliar a nossa fé em Jesus. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 3, verso de número 14, diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas dá para você acompanhar comigo. Isso aconteceu, eu vou ler o verso de número 13 para a gente entender. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Ou seja, irmãos, alguns irmãos estavam nesse momento achando que pela lei a gente era salvo. Mas Paulo vem aqui explicar para nós isso. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou uma maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para o quê? Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Glória a Deus. Uma vez foi prometido ao nosso pai Abraão, desde os descendentes, que nós receberíamos, aleluia, o Filho para nos libertar, o Filho para nos trazer a promessa. E qual é essa promessa? É a promessa do Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o vosso Consolador, o Espírito Santo, que vai nos auxiliar. E essa é a promessa que nós temos. Glória a Deus. Cristo é o autor da nossa liberdade cristã. Glória a Deus. E o que isso importa para nós, irmãos? Para me finalizarmos o nosso estudo neste lugar, neste dia. Não sei que hora vocês vão estar assistindo, mas não sei se é pela manhã, se é pela tarde ou pela noite, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração neste dia. É que a boa notícia é que Jesus,
A missão de Jesus era trazer para nós essa boa nova. Vamos lá, ler em Isaías, capítulo 61. Glória a Deus. Para fecharmos, para entendermos qual é o plano do Senhor para conosco. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 61. Glória a Deus. Aleluia. 61, versículo de número 1 diz assim: Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estavam com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e a libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escravidão, da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, glória a Deus, e dar a todos os que estão de lutos, amargurados, a Sião, uma linda coroa ao invés de cinza, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do seu esplendor, da sua glória. E é para isso que nós fomos libertos. Glória a Deus. O Senhor trouxe para nós, aos aflitos, aos oprimidos, sobrecarregados, liberdade. Trouxe para nós um novo cântico, júbilo, o óleo da alegria, para que hoje eu e você estivéssemos felizes na sua presença. Receba da parte de Deus libertação. Receba da parte de Deus essa libertação que nos foi dada, que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos a promessa do Espírito Santo. A liberdade cristã salva, a liberdade cristã cura, nos cura de toda a opressão, de toda a maldição. Às vezes você está aí na sua casa e você pensa: foi me jogada uma maldição da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós, da minha descendência. Não receba essa palavra para a sua vida. Você recebeu a libertação em Cristo Jesus. Você foi liberto de todo jugo. Eu sei que existe tipos de libertação. Libertação espiritual, libertação de nós mesmos. Mas a libertação cristã é um tesouro riquíssimo que Cristo nos trouxe. Aleluia. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13 diz assim: todo aquele que vive no mundo da escravidão, sobre o domínio do príncipe das trevas, precisa saber que o Pai Celestial o quer libertar. Aleluia. Que possamos anunciar, irmãos, o Evangelho de Jesus e essa palavra àqueles que estão cativos, aqueles que estão sobre prisões, aqueles que estão sobre prisões de uso e costumes, sobre dogmas, sobre tantas coisas que os prende, para vivermos a liberdade cristã que há no Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração contigo, amém? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante, Senhor, dos ensinamentos das Tuas Escrituras, que é sábia, que é poderosa, e que nos alimenta e que nos mantém de pé todos os dias da nossa vida. Senhor, nós entendemos que não estamos mais sobre o jugo da lei, não estamos mais sobre a maldição que a lei nos impõe, sobre o que nós devemos, Senhor, fazer, e às vezes, ó Pai, não conseguimos fazer. Mas, Senhor, o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo nos libertou e nos salvou de toda a maldição da lei. E hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos livres de toda a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, que o Teu Filho e que a Tua filha que está ao alcance da minha voz
que estava outrora, Senhor, perturbado, perturbada, escravizado, Senhor, pelo jugo e pela condenação que há a si mesmo, impedindo o teu filho de servir o teu nome, impedir o teu filho, Senhor, de estar aqui na comunhão da igreja. Deus, que o teu filho, que a tua filha possa compreender que há perdão para ele neste dia, que há perdão, que há regeneração em Cristo Jesus, que o Senhor transforma e que o Senhor liberta. Deus, que a sua palavra possa alcançar de forma gloriosa neste dia e que a tua palavra possa nos alimentar dia após dia, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Seja livre e seja liberto, em nome de Jesus. Amém.